Eu quero cumprimentar você, meu querido, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Espero que você sempre esteja acompanhando o nosso trabalho por meio do nosso canal no YouTube e que assim Deus esteja falando a cada dia com você. Eu quero falar hoje sobre um assunto bastante importante, que são os 144 mil que foram comprados da terra, que está registrado lá no livro do Apocalipse, no capítulo 7, e também no livro do Apocalipse, no capítulo 14. Vamos ler o capítulo 7, que nos diz assim, a partir do versículo de número 2. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados nas suas testas os servos do nosso Deus. Eu vi o número dos assinalados, eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Asser 12 mil, da tribo de Naphtali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, e da tribo de Issacar 12 mil, e também da tribo de Zebulon 12 mil, e outros 12 mil da tribo de José. Depois dessas coisas, diz o versículo 9, eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. E um dos anjos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vêm? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Meu querido, a primeira coisa que nós queremos falar, sobre esse estudo é sobre o fato de nós sabemos que o livro do Apocalipse ele é repleto de simbologia. Então nós encontramos simbologia por todos os lados no livro do Apocalipse. Nós encontramos a Bíblia mesmo decifrando algumas dessas simbologias, quando a palavra de Deus fala sobre águas. Então a própria profecia ali, a própria interpretação dada pelo anjo do Senhor ali a João na ilha de Patmos, ele diz que águas são povos, nações, tribos e línguas. Mulher é a igreja, e assim por diante, tantas e tantas simbologias. Mas aqui nós vemos que João ele se depara com uma multidão, em primeiro lugar, que dava para ele contar. Essa multidão era uma multidão contável, 144 mil, e ainda além de ser uma multidão contável, um número X, um número contado por João, pelo anjo, ainda eram considerados assim 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel, que a soma de todas essas 12 mil pessoas de cada uma das 12 tribos fecharia o número 144 mil. E nós vamos ver que esse número é literal, porque depois dessas coisas João vê uma outra multidão, e essa outra multidão ele diz que não dava para contar, era de todas as nações, tribos e línguas. O que nós podemos deduzir a partir dessa informação? Não tem como interpretarmos diferente. Nós temos que interpretar que João viu duas multidões de salvos. Uma multidão de 144 mil, literalmente das tribos de Israel, israelitas de sangue e não israelitas espiritual.
e depois ele viu uma outra multidão que não dava para contar, já não eram mais das tribos de Israel, mas era um Israel espiritual, porém incontável. E isso nós não podemos negar. Mas afinal de contas, quem são os 144 mil? Essa outra grande multidão, que não eram os 144 mil, nós podemos deduzir tranquilamente da onde e quem é essa grande multidão. De todas as nações, tribos e línguas. Ou seja, brasileiros, franceses, americanos, poloneses, africanos de todos os países da África e assim por diante, porque diz de todas as nações, tribos e línguas, porque os salvos, a salvação é para todos. Mas acontece que tinha um número literal, 144 mil, que esses tinham que ser das 12 tribos de Israel. Então nós podemos entender que esses 144 mil, de maneira nenhuma, eles viveriam nos nossos dias. Eles não poderiam ser de outras nações que não fossem nações israelitas. Ah, mas como é que nós podemos confirmar e comprovar isso? A comprovação do que eu estou falando, além de estar registrado aqui no capítulo 7 de Apocalipse, conforme já lemos que de todas as tribos de Israel, nós vamos encontrar lá no capítulo 14 do livro do Apocalipse também, que a partir do versículo 1 diz: Olhei, eis aqui estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome dele e do seu pai. Eu ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e com a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com suas harpas e cantavam um como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. Agora, a partir do versículo 4, nós temos a informação de quem são esses 144 mil. Estes são os que não se contaminaram com mulheres. Vamos dar uma pausa aqui. Não se contaminaram com mulheres. Ou seja, a igreja primitiva, a igreja pura, já que igreja na profecia é mulher, então a primeira igreja, a igreja pura, a igreja primitiva que durou por volta até do ano 315 ou 320 da nossa era, essa igreja ela não teve a apostasia manifestada nela. Ela é anterior ao domínio de Constantino, ela é anterior à fusão que veio a existir entre o cristianismo e o paganismo, que isso começou no tempo de Constantino. Então, com certeza, além, é claro que nós sabemos que existiam gentios que já faziam parte dessa igreja primitiva até o ano 320, mais ou menos, e até os dias atuais, mas aqui está falando de israelitas, e muitos israelitas ouviram a voz do Evangelho. Muitos israelitas ouviram a palavra de Deus, muitos israelitas se converteram, inclusive, por que não falar no apóstolo Paulo, por que não falar em Barnabé, por que não falar em Silas, e por que não falar nos próprios apóstolos que viveram nos dias de Jesus, que muitos deles eram judeus, como era o caso de Mateus, que era da tribo de Levi, e como era o caso de João, que era um outro israelita, e Tiago, e assim por diante. Então, os 144 mil não poderiam ter se contaminado com igrejas, com mulheres, com igrejas que vieram surgir depois, no tempo da apostasia. Então, esses 144 mil é um número literal. Mas nós vamos prosseguir para ver mais informações ainda. Porque o versículo 4 aqui, do capítulo 14 de Apocalipse, diz que estes se não contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai, e estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Por que eles são primícias? Eles são os primeiros da igreja. Nos dias atuais nós estamos vivendo no final. Hoje a palavra de Deus até fala de uma perseguição que vai se levantar contra o resto da semente da mulher,
Está lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 17. O dragão irou-se e foi fazer guerra contra a mulher e o resto da sua semente. O resto não pode ser primícia, tem que ser igreja do tempo final, tem que ser o restinho do seu povo. Porém, esses são do começo, são do início. Os 144 mil são do início da igreja, são israelitas, são das 12 tribos de Israel que foram comprados como primícias para Deus. São primícias. Então não tem por que nós pensarmos que algum dos 144 mil poderiam estar vivendo nos nossos dias. Esse é um estudo bastante profundo, bastante lógico, e não há uma outra interpretação mais correta do que essa. Você pode procurar onde quer que você procure, você não vai encontrar uma outra interpretação. João viu duas multidões. Uma dava para contar 144 mil das 12 tribos de Israel. São virgens, não se contaminaram com igrejas, vieram antes da apostasia, e uma outra multidão que vem de grande tribulação, de todas as nações, tribos e língua. Espero que esse estudo seja de grande valia, de grande revelação para você, e que Deus te abençoe em nome de Jesus.